Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhais medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Sentemos, queridos irmãos e irmãs, nesse quarto domingo do Advento. Hoje nos anuncia essa grandeza. Eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho, chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. Queridos irmãos e irmãs, está aproximando a festa do nascimento do nosso Salvador. E nos anuncia também, neste momento, essa figura tão preciosa, tão grande, José, o pai de Jesus, pai adotivo, que nos anuncia hoje: não tenhais medo de receber Maria. Não tenhais medo de acolher na nossa vida a nossa igreja, a nossa família. O papel da família na vida de cada um de nós, especialmente na vida dos seus filhos. Esse modelo da pureza, de santidade, José, justo. Era um homem justo, e quer dizer que a justiça de Deus brilha sempre dentro dos seus corações. Aquele homem que tem essa grandeza de proteger a sua família. Por isso, a partir desse momento, quando acolheu plenamente a Maria, José caminhará junto com Maria para recenseamento de Maria grávida, para dar à luz o Filho do Altíssimo. Este homem, queridos irmãos e irmãs, possamos sempre pedir a sua
graça, que quer dizer intercessão de Deus, intercede por nós, especialmente na nossa família, quando há dificuldade, quando há uma decisão tão difícil na vida de cada um, e voltemos nesse Pai adotivo de Jesus. E o anjo anuncia a todos nós: não tenhais medo de receber Maria, que quer dizer a palavra de Deus, a vocação, o chamado de Deus, o chamado de Deus, a vocação de cada um de nós, em especial da grandeza da unidade de uma família. E hoje, grandes desafios que estão enfrentando perante do mundo secularizado, globalizado, descristianizado. E possamos, queridos irmãos e irmãs, nessa simplicidade de José, possamos também dentro dos nossos corações acolher. E não tenhais medo. E não tenhais medo também perante do mundo de hoje, de pedir a Deus que esse menino Jesus, Deus dará a cada um de nós a graça para que esse menino Jesus cresce e dar a luz. Nascer dentro do nosso coração este homem novo. Esse homem novo capaz de amar, capaz também de responder este chamado. Ouvimos hoje na exortação de São Paulo aos Romanos: Jesus Cristo, descendente de Davi, filho de Deus. Ele vai falar essa origem, que quer dizer a história de cada um de nós. Essa história tão preciosa na vida. Esta história tem que crescer. Esta história tem que realizar. Esta história tem que ser santificada. Especialmente quando uma história cheia de desafios, cheia de problemas, mas iluminada pela palavra de Deus, do Verbo encarnado, Deus está contigo. Na história de cada um, Deus está contigo. Por isso que muitas vezes perguntamos: onde está Deus perante da pobreza do mundo de hoje, da indiferença do mundo de hoje, na família, na doença, na velhice, na vocação de cada um? Onde está Deus? Porque tantas bagunças que possamos ver hoje e ouvir hoje. Pessoas me perguntam assim: onde está Deus, Padre? Por que assim? Você já meditou isso? Meditou isso dentro do seu coração? Como pai, quantas vezes que expulsamos Jesus dentro da nossa família? Nós não ensinamos, nós não obedecemos os seus mandamentos, expulsamos, se tornamos secularizados. Eu sou Deus, esse que eu quero. Por isso que expulsamos quando não
há coincidência daquilo que nós pensamos. No nosso trabalho, na nossa vocação, nós não afirmamos, nós não acolhemos, nós não respondemos. Na escola, expulsamos. Os nossos jovens hoje não rezam mais. Não reza. Os nossos professores não rezam mais. Tiramos a cruz gloriosa do Senhor. E muitas vezes já se dividimos, pensamos muito mal, quando nós falamos o que é a verdade, o que é certo, o que é ser justo. Nós não aceitamos esse coração fraterno, esse ensinamento do Senhor. Deus está contigo. Mas se expulsamos, o homem sofre e sofrerá, porque o fruto do pecado é a morte. A morte. Por isso Jesus Cristo veio neste mundo para nós anunciar hoje. E José, caminharás no deserto para obedecer o Quirino, o governador, para recenseamento, aonde que será perseguido pelo Herodes. Esse menino Jesus, esse homem novo, aquele que carrega Jesus, esta imagem de Jesus, também será perseguido. O cristão será perseguido perante do mundo, porque o mundo não quer que este Jesus, esse Deus, reine dentro do seu coração, reine dentro da sua família. Por isso nos desperta hoje, queridos irmãos e irmãs, como salmista, intua para cada um de nós o Rei da Glória e o Senhor onipotente. Abre as portas para que Ele possa entrar. Esse salmo, onde que João Paulo II, nos primeiros meses da sua pregação como Pedro, a chave do reino dos céus, ele mesmo acolheu e anunciou para o mundo e não tenhais medo de abrir esta porta para Jesus. E não tenhais medo de abrir o nosso coração a Jesus, o Rei da história, o Rei da nossa vida, o Rei da nossa vocação, o Rei do universo, que nos convida de entrar com Ele no reino dos céus, porque a porta para o reino dos céus tão estreita. Por isso, se nós não abrimos o nosso coração, nós não compreendemos esta palavra. E a nossa história, Deus tem plano de amor. Preparemos o Natal do Senhor. Esvaziamos a nós mesmos neste momento e contemplamos na nossa vida a grandeza nesse Deus. Deus está contigo. Não expulsar a Ele.
e meditar e pedir perdão pelas suas faltas e recorre à sua misericórdia, o perdão e a paz. Que essa palavra, queridos irmãos e irmãs, nessa semana, possamos, aquelas pessoas ainda que não reconciliaram com Deus, teremos ainda na terça-feira, quarta e quinta, as confissões, multidão de confissões nas paróquias, não? Na paróquia do Padre Euclides, paróquia do Padre Roberto e na paróquia da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, reconciliar, preparar e acolher Jesus, como José acolheu na sua vida, na sua história, e criou Jesus na simplicidade da vida perante da diversidade do mundo. Tantas dificuldades José e Maria enfrentou para que esse menino Jesus cresce, para que um dia dará a sua vida por amor a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido. Nasceu da vida, padeceu, desceu ao nosso mortos, do terceiro, e ao céu, sabe para os pais, onde há de estar, creio na Santa Igreja Católica, na Caros irmãos e irmãs, aproximar-se o Natal do Senhor, rezemos para que a vinda do Salvador reanime a fé dos nossos irmãos e a esperança daqueles que o procuram, dizendo: Cristo ouvi-nos, Cristo